Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Jaqueline. Vamos continuar com mais um capítulo, né? Da aula de coleta de materiais biológicos. Nós vamos falar hoje sobre a coleta em micologia, né? Então, até então, nós falamos, né, de vários tipos de coleta, né? Inclusive, esses últimos falamos do coleta de trato, né? Trato respiratório superior e inferior. Falamos também da coleta com relação à hemocultura, coleta de ouvido, coleta ocular. E agora vamos falar também da coleta em micologia, tá? Aqui só para relembrar com relação aos conceitos da micologia, né? Então, quando se fala micologia, é a ciência que estuda os fungos, né? E esses fungos, eles são aí micro-organismos eucariontes, né? Diferente das bactérias que são procariontes, os fungos são eucariontes e são pertencentes aí ao reino fungi, né? Lembrando lá da disciplina básica de microimuno. Geralmente esses fungos, eles têm uma organização rudimentar, né? Então o organismo, né? A morfologia do fungo, ela é sempre formada por um talo, né? Ele é unicelular ou pluricelular, né? Quando é unicelular, quando envolve mais com relação às leveduras, e pluricelular, quando envolve os bolores e os cogumelos, né? E quando eles são cultivados, podem aí produzir longos filamentos ramificados que nós chamamos de hifas, né? Se vocês lembram aí da aula de microimuno básica. Essas hifas, elas podem ser ou não septada, né? E o conjunto dessas várias hifas é que se chama aí o tal do micélio, né? Geralmente a reprodução das leveduras ocorre por brotamento, né? Enquanto dos micélios por esporulação, né? Lembra que forma esses esporos, né? Que são aéreos, né? Isso que ocorre principalmente quando um alimento, né? Ou o famoso pão de forma, que tiver uma fatia ali mofada, todas as outras fatias vão ficar mofadas também, né? Porque esses esporos são aéreos, certo? São encontrados aí os fungos em vários ambientes, então ambientes terrestre, aéreo, né, aquático, em associação com vegetais ou até animais também. Os fungos são heterotróficos, né? Eles vivem saprofiticamente na matéria orgânica, ou como mutualista, ou como comensal, ou até parasita, que aí entra nas questões, né, com relação às famosas micoses, né? Os fungos saprófitas, né, eles apresentam-se sempre como bolores ou leveduras, né? E numa vida associativa, eles podem ser simbióticos com insetos ou algas, que são os líquens. Então, tem essa contribuição também que o fungo pode fazer. Alguns fungos patogênicos a nós, né, eles apresentam dimorfismo térmico, né, nos tecidos infectados, então geralmente apresenta de forma de levedura unicelular, mas quando cultivados in vitro aparecem como bolores típicos que são pluricelulares. Morfologicamente, né, as leveduras apresentam-se mucoides, esféricas, né? Se você fizer uma coloração de gram, elas são gram-positivas e elas crescem a 37 graus Celsius, né? E os micélios, eles são mais cotonosos, são complexos, né? São ramificados e eles crescem em temperatura ambiente, né? Na indústria, né, os fungos encontram-se em muitas aplicações que vocês já conhecem. As mais conhecidas são no alimento e nas bebidas, né? O pão, o queijo, a cerveja, o vinho, o rum, o uísque, né? Também nos produtos químicos como etanol, glicerol, ácido lático, ácido cítrico, tá? E até produtos farmacêuticos, que são os famosos antibióticos, que é a penicilina, que vocês já sabem, tá bom? E até em corticosteroides também podem utilizar também fungos, tá bom? E o estudo dos fungos, né, de interesse médico, geralmente, se vocês lembram disso, são divididos em 3 grupos, que a gente chama de micetismo, que são os fungos macroscópicos, que tem esse caráter alucígeno, né, que é famoso LSD. Também tem as micotoxicoses, né, que formam aí micotoxinas,
que são hepatotóxicas, que podem aí de fato alterar o fígado, e as micoses, que também é de grande interesse médico, né? Bom, existe mais ou menos em torno de 200 mil tipos de fungos, pode até ser que exista mais, mas aproximadamente aí 180 espécies podem causar doenças infecciosas ao homem, conhecidas como as micoses. E nós temos aí, né, vários tipos de micose que são classificadas de acordo com o nível dos tecidos infectados. Então nós temos aí micoses superficiais, que atacam a epiderme, atacam o cabelo, os pelos, né, couro cabeludo e também as unhas, tá? Temos as micoses subcutâneas, que elas vão atacar a endoderme e o tecido subcutâneo, tá? Temos as micoses sistêmicas ou profundas, que já afetam órgãos e vísceras, né? Que são aquelas que fazem disseminação, pensando que nem a bactéria, então elas também podem fazer isso. E as micoses oportunistas, que são aqueles parasitas que só aparecem em indivíduos imunodeprimidos, né? Então, por exemplo, indivíduos que têm HIV positivo, indivíduos oncológicos, né, que fazem tratamento para o câncer, podem, né, vir e mexe ali, desenvolver micoses oportunistas, porque o sistema imune dele está comprometido, tá? Bom, as micoses superficiais, geralmente, elas invadem o tecido queratinizado, como a pele, né, como eu falei para vocês, o pelo, o cabelo, a unha e o couro cabeludo, e podem também atingir as mucosas, que a gente chama as micoses cutâneas, né? Podem também, micoses superficiais, ser denominadas de micoses saprofitárias, tá? E geralmente o indivíduo pode desenvolver lesões, né, que caracterizam-se por uma famosa bordos elevados, né, de forma circular. Tem animais domésticos que também podem ser acometidos por esses tipos de fungos, né, que desenvolvem micoses superficiais, né, e transmitir para o homem, tá bom? Transmitir para nós. Pode ocorrer também a transmissão até, né, de homem para homem ou até por objetos contaminados, se a pessoa tiver uma micose superficial, que são as famosas micoses que nós podemos ter somente no banho, né, utilizando esses banheiros de academia. Então por isso que é importante utilizar chinelo, né, porque você não sabe se a pessoa tem uma micose nos pés, ela tendo contato ali com o piso, se você colocar seu pezinho lindo ali em cima, vai se contaminar, né. Assim também alguns tipos de micoses de unha, né, a mulherada que vai lá fazer unha na manicure, utiliza o material da manicure, se a manicure também não faz uma esterilização, se ela utiliza isso numa mulher que tem micose nas unhas, você também pode se contaminar, né? Então, por isso tem que ter esse certo cuidado, certo? Bom, e essas micoses superficiais, depois eu vou falar um pouquinho mais pra frente, né? Elas são classificadas aí em dermatofitoses, dermatomicoses também, candidoses e tricomicoses, que mais pra frente eu falo um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Já com relação às micoses subcutâneas, os agentes fúngicos, né, dessas micoses, elas vivem em saprofitismo no solo ou no vegetal e também em animais. E são parasitas acidentais do homem, né? Geralmente a infecção, né, por micoses subcutâneas, ela se dá pelo contato do material também contaminado, tá? Com lesões na pele. E geralmente ocorre muito em indivíduos trabalhadores de campo ou indivíduos que trabalham como floristas, né? Que tem um contato ali com a planta, com o vegetal. Você encontra muito desses fungos no talo dessas plantas, né? Em flores, outros tipos de planta. Tem um contato e aí contrai esse tipo de micose subcutânea, tá? Ou até o famoso tipo de doença também, que é a esporotricose, que ocorre em gatos, né? E aí do gato também pode passar para nós, tá bom? Bom, já com relação às micoses sistêmicas, né, ou profundas, são aquelas que têm características em comum, né? 3 características em comum, que é a distribuição geográfica limitada ao continente americano, né, com exceção da criptococose, né? E os agentes etiológicos são encontrados geralmente no solo, tá? Em dejetos de animais
E a principal porta de entrada desses fungos são as vias aéreas superiores, que a gente já comentou isso na coleta de trato superior, né? E que tem vários tipos de micoses profundas, né? Tem uma dela muito famosa que é a histoplasmose, né? A criptococose, são vários tipos de fungo, mas que precisa ser por via aérea, pensando igual um vírus, né? Uma bactéria por via aérea, tá? E as micoses oportunistas, mais uma vez, são as infecções que a gente chama de cosmopolitas, porque elas são causadas por fungos de baixa virulência, mas que podem invadir o nosso organismo e assumir um papel como de forma patogênica, né, em diversas situações que nos quais são os indivíduos que são imunocomprometidos, né? Ou seja, indivíduos que têm diabetes, por exemplo, câncer, pacientes HIV positivo, ou de forma extrínseca, se o paciente faz uma radioterapia, uma quimioterapia, usa ali uma grande quantidade de antibióticos ou de corticoides, essas micoses podem ocorrer, né? Quais tipos de micoses oportunistas mais recorrentes que ocorrem nesses indivíduos? Então, a candidíase é uma delas, né, que pode acometer aí a boca, a parte, né, da faringe, tubo digestivo, a vagina também, a pele, né? Aspergilose, tá bom? Geralmente ocorre aí pelo Aspergillus fumigatus, que vocês já tiveram, acho que isso em microbiologia, né? Clínica, que ocorre em pulmões, pode acometer também o ouvido até o sistema nervoso central, né? Tem a criptococose, que também afeta o sistema nervoso central, tá? E muitas outras também. Bom, pode acontecer isso também, gente, em indivíduos também que têm uma vida normal, assim, que não tem nenhum tipo de doença, né? Mas por algum motivo teve algum tipo de alteração no sistema imune. Vamos supor, teve algum momento que você tomou corticoide porque estava com algum tipo de outra doença, né? Vamos supor, porque geralmente o corticoide você toma para supressão imunológica, né? Ou estava tomando algum tipo de xarope antialérgico, né? Que às vezes ele tem uma ação antihistamínica, pode diminuir a quantidade de mastócito, de basófilo. Outro tipo de medicamento que pode, de alguma forma, desestruturar o sistema imune, né? Ter uma supressão imunológica e diminuir o recrutamento dessas células. Ou por algum motivo você não se alimentou bem, né? Tem uma má alimentação, né? Passou por momentos de estresse. Isso também pode desestabilizar, alterar o sistema imune e aí de repente você ter uma micose oportunista, tá? Então nessas situações também podem ocorrer, mas claro que elas ocorrem mais nesses indivíduos que eu falei para vocês, que são indivíduos diabéticos, que têm câncer, que têm HIV ou que usam esses tipos de medicamento como corticoides, né? Um antibiótico já há muito tempo, né? Às vezes o paciente tem uma infecção bacteriana muito virulenta, tomando antibiótico por mais tempo, ou passando por radioterapia e quimioterapia, tá bom? Bom, e nós vamos falar então sobre por que eu estou falando tudo isso importante para vocês terem esses conceitos, né? Por que é importante, né, se fazer a coleta em micologia justamente para responder essas doenças, para poder investigar. Claro que quando envolve, né, uma questão mais sistêmica, né, não tem como você fazer um raspado, né? Porque tudo que é sistêmico, ele está passando pela corrente sanguínea, está afetando o órgão, então às vezes é necessário ou uma biópsia, né? Ou até exames de sangue, que até pelos exames de sangue tem testes rápidos, outros tipos de provas sorológicas para identificar as micoses sistêmicas, né? E as micoses oportunistas também, quando afeta o sistema nervoso central e tudo mais, é necessário outros tipos, né, de exames, né, uma tomografia, né, uma ressonância ou até provas sorológicas também para diagnosticar, né? Agora, superficiais subcutâneas, geralmente você pode utilizar um termo que a gente chama de micologia direta, né? Onde você detecta, você consegue visualizar essa lesão no indivíduo, né, na pele, né, na unha, no pelo, no couro cabeludo, né, no cabelo. E aí depois disso você faz aí um isolamento desse patógeno, ou seja, você vai fazer um raspado, né, utilizando bisturi ou uma lâmina, né, e cultivar isso em meio de cultura, né, que eu vou falar um pouquinho mais para frente,
para chegar no diagnóstico laboratorial se esse indivíduo tem ou não aquele fungo, tá certo? Bom. E aqui mostrando aqui uns tipos, né, de micoses superficiais, como eu falei para vocês. Então, essas micoses superficiais, ela tem um caráter ali que pode desenvolver lesões, né? E vocês percebem aqui, né, até no pezinho aqui, né? Aqui é uma foto mostrando nas costas, que nesse caso aqui, tá vendo? Você consegue visualizar a olho nu essa lesão. E no caso aqui, você precisa fazer um raspado dessa lesão, né? Porque geralmente essas lesões, micoses superficiais, ela descama. Então você tem que passar um bisturi ou uma lâmina aqui para raspar, né, essa lesão, porque ela descama, e essa descamação que ocorreu durante esse processo da coleta é o que vai ser utilizado para a cultura, né, e o diagnóstico desse tipo de fungo, tá bom? Então, como geralmente no procedimento que é utilizado, geralmente, como eu falei para vocês, raspagem do local com bisturi, né, ou lancetas, tá? De modo que as escamas são coletadas em uma lâmina de vidro, tá? Lâmina comum mesmo de microscopia, que vocês já sabem. Placa de Petri ou até um envelopinho de papel, tá? Tem laboratório que ainda utiliza envelopinho de papel, tá bom? Mas em outros, grande parte utiliza mais ou a lâmina de vidro ou a placa de Petri, ou seja, você vai fazer o raspado aqui, né, dessa lesão e vai inserir esse raspado em cima da lâmina, né, e cobrir com outra lâmina, ou colocando dentro de uma placa de Petri, tá? Depois, mais pra frente, eu vou passar um videozinho para vocês conseguirem visualizar melhor de como seria esse procedimento, tá bom? As micoses superficiais, ela deve ser coletar, então, geralmente os bordos de lesão, né? Geralmente essas bordas aqui é ideal que você passe aqui esse bisturi, essa lanceta, né? E para isso, tanto para, no caso da pele, né? Mas também para pelos do couro cabeludo e da região da barba, também tem indivíduos que desenvolvem fungo na região da barba, tá? Aí, no caso, quando é pelo, né, ou da região da barba, né, ou do couro cabeludo, ou pelo mesmo do braço, da perna, o que for, tem que retirar da raiz, tá? Então, você pega uma pinça, além de você fazer uma raspagem do couro cabeludo com fragmentos de cabelo, ideal você tirar a pinça da raiz. Então, vamos supor que o pelo tá lá com um funguinho, né, tem essa lesão, então você tem que tirar da raiz o pelo, tá, com uma pinça. Se for também do cabelo, da mesma coisa, também tira da raiz. Se vê que na região aqui do couro cabeludo tem lesão, faz também a raspagem. Então, além de tirar esse cabelo, né, da raiz, faz também uma raspagem, né, dessa região. Principalmente indivíduos que têm dermatite, seborreicas, né, no cabelo. E se for também da mesma coisa da barba, o ideal é tirar da raiz, e também se tiver alguma parte, né, perto da barba, né, geralmente aqui na pele, né, também fazer o raspado, tá bom? Das unhas, também utiliza lancetas e cortadores. Da unha, o interessante aqui é que tem que cortar a unha, tá? Pega um cortadorzinho de unha e cortar a unha. Então, você vai colocar essa unha dentro da placa de Petri ou numa lâmina e prender ela, né? E com a lanceta também fazer o raspado da unha. Tem que raspar tanto a região da unha que está descamando, tanto também a região ungueal. Região ungueal é debaixo da unha. Então, você tem que tanto cortar a unha e também raspar a região que está com a lesão, que é onde está descamando, né? E também debaixo da unha, que debaixo da unha tem bastante amostra, tá bom? Bom, aqui mostrando com relação ao esquema de coleta, né? Porque dependendo de como que é a lesão, tem que também ter os critérios podem ser um pouquinho diferentes entre um e outro, tá? Então, se o indivíduo tem uma lesão descamativa ou uma lesão hipo ou hipercrômica, sempre tem que raspar uma ou mais lesões usando a lâmina de bisturi, tá? O que são essas lesões hipo e hipocrômicas? Isso aqui, tá vendo? Uma lesão hipocrômica, você vê que ela é mais esbranquiçada, né? Que nem tá mostrando aqui. E quando ela é hipercrômica, parece uma úlcera, né? Parece uma lesão é muito maior, né? E ela é menor em relação a tamanho, né? Às vezes mais esférica, um pouquinho mais alongada, mas você vê que ela parece uma úlcera, né? Parece um nódulo, tá? Então, isso é hipo e isso é hipercrômico. Então, ambas esses daqui, ou uma lesão descamativa, tem que utilizar uma lâmina de bisturi, tá? Se o paciente, vamos supor que ele tem na perna, vamos supor que ele tem na coxa uma lesão hipercrômica, né?
e mais perto do pé ele também tem a mesma lesão. O ideal é coletar dos dois, tá? Porque às vezes tem pacientes que pode desenvolver, às vezes até 2 tipos de fungos diferentes, de doenças, e também o ideal é saber se de fato é a mesma doença ou não. Então, por isso que para descartar que não pode ser outros 2 tipos de fungo que o paciente tem, já aconteceu isso, já em laboratório, o ideal é coletar. Principalmente se você vê que a lesão parece que muda, né? Quando ela é muito parecida, já é sugestivo que é a mesma espécie de fungo. Mas às vezes, na dúvida, se você olha que parece que é igual, mas parece que está menor, na dúvida, faça a coleta também. E identifique de onde você está retirando, né? E por quê? Mostrando que, de fato, essa lesão, olhando, né, a olho nu, elas são diferentes. Então, por isso que é necessário aí coletar, tá bom? Mas na dúvida, mesmo parecido, faça a coleta dos 2 lugares, tá certo? Recolher as escamas em lâmina de vidro ou placa de Petri. Se for placa de Petri, tranquilo, você faz a raspagem correndo da placa de Petri, né? Veda com uma fita adesiva e identifica. Se for lâmina de vidro, sempre utilizar a lâmina limpa e seca, tá? Coloca em cima da lâmina e com uma outra lâmina limpa e seca, você vai colocar em cima e vedar com uma fita crepe, tá bom? Quando é lesão de unha, mais uma vez, tem que utilizar tesoura e pinça e cortar os pedaços de unha. Então, com a tesoura você corta, né, a unha, com a pinça, né, na verdade aqui nem pinça, tá, gente? Aqui é mais o bisturi, depois eu vou mudar aqui. Com o bisturi, você vai passando ali, né, retirando essas escamas, tá bom? Faz a raspagem da unha por baixo, né? Sempre na parte de baixo e aonde também ao redor onde está escamando, tá bom? Recolhe esses fragmentos, tá? E a descamação, o fragmento de unha, você tem que recolher, colocar na placa de Petri ou na lâmina, e a descamação também, tá? Ou na placa de Petri ou na lâmina. Mais uma vez, se for lâmina, tem que cobrir uma em cima da outra, e se for a placa de Petri, só colocar ali dentro e vedar, tá? Veda essas amostras, né? E identifica, tá bom? Já no esquema, outra parte de esquema de coleta, que é a parte 3, lesão de cabelo ou couro cabeludo ou pelo, né? Da mesma maneira também tem que usar essa pinça para retirar, tá? Aqui usa a pinça, que você retira, né? Retira esse cabelinho ou esse pelo, tá bom? E identifica e coloca lá nessa lâmina ou na placa de Petri. E arrancar os cabelos alterados do centro e das bordas da lesão, retirar o cabelo com a raiz. Então, sempre tem que investigar onde está a lesão, olhar aqui no couro cabeludo do paciente, tá? Identificar onde está a lesão e onde está a lesão ali, o ideal é você pegar um fio de cabelo que esteja ali perto da lesão, porque é ali que vai ter uma grande quantidade de amostra, tá bom? Na mesma questão também, no couro cabeludo, se tiver, quem está mostrando aqui no desenho, né? Se tiver uma lesãozinha também, faz o raspado ali, essa descamação, tá? Com o bisturi e coloca aí numa lâmina, tá bom? Coloca numa lâmina de vidro, limpa e seca, mas também você pode colocar numa placa de Petri também, tá bom? Da mesma maneira, se for lâmina, cobre uma em cima da outra, tá? E se for a placa de Petri, você também coloca lá dentro e identifica. Sempre colocar fita crepe, tá? Ao redor e identificar, tá bom? E lembre, gente, que a placa de Petri geralmente é uma placa de Petri pequena, não é grande, tá? É uma placa de Petri pequena, tá? Que seja suficiente para você colocar ali. Até porque você coloca um fio de cabelo, né? Numa placa de Petri grande, vai saber se não cai, não enxerga, né? Então, o ideal é colocar na pequenininha, que ela fique ali dentro, você consiga enxergar que realmente o fio de cabelo está ali dentro, tá bom? Aqui só mostrando casos, né, de pacientes que têm aqui, né, lesões no cabelo, né? Então, aqui mostrando um paciente que tem tinha, né, que é um tipo aí de fungo, né? Então, tá vendo toda essa região que tá aqui, ó, tá vendo? Até essa parte tá mais esbranquiçada aqui, você pode fazer a descamação, né? E aí, onde tá perto aqui os cabelinhos dele, tá vendo? Aqui você vai retirar com a pinça e colocar lá na sua lâmina ou na placa de Petri. E aqui, já lesões que são as dermatites, da mesma maneira. Também faz o raspado aqui da lesão, tá? Ele descama, tá, gente? Então, é difícil sangrar, tem que ter cuidado, tá? Então, passa devagar, delicadamente, você vê que vai descamando, tá bom?
uma quantidade que seja ali, que você vê que faz umas 2, 3 escamação, é pouco, não precisa de muita amostra, tá? Então você passa de 1 a 3 vezes, às vezes tem tanta escamação que às vezes até uma vez você passa já sai bastante, né? Então tem que ter percepção, tá bom? Então de 1 a 3 vezes você faz o raspado ali bem de leve, delicado, vai saindo bastante, tá bom? Coloca também lá na placa de Petri ou na lâmina. E aí, talvez esses fios de cabelo que estão mais perto aqui da lesão, até inserido mesmo na lesão, tá vendo? É esse que tem que puxar com a pinça, tá bom? E colocar também para a amostra, tá certo? Depois eu vou entrar nessa parte, eu vou entrar então agora no vídeo para ficar mais claro para vocês com relação à parte da coleta. Vou colocar o videozinho aqui, ele tá lá no tá lá na apresentação de vocês, o link, tá bom? Eu vou tirar o áudio. Então aqui ela tá só explicando, depois vocês podem assistir depois, tá bom? Ela tá explicando com relação ao procedimento, né? Então aqui no caso ela vai fazer um raspado da unha da paciente. Tá? Então ela já falou que já separou lá o bisturi, tá vendo a placa de Petri, tá vendo que é uma placa de Petri pequenininha, tá bom? Ó, pequenininha. A fita crepe também já deixa tudo perto, deixa todo o material perto de você. Ali ela também colocou lâmina, se você quiser coletar na lâmina, caso você não tenha placa de Petri no seu laboratório. Sempre utilizar o EPI, que ela está falando, então utilizar máscara, porque lembra, é contagioso, a amostra contagiosa, tá? Então utiliza máscara, utiliza óculos, jaleco, a luva, tá? E aqui só ela está explicando com relação, você vê onde está a lesão, né, dessa unha. Ela vai pegar a lâmina, esse bisturi, ou... Aí ela tá tirando uma lanceta também, né? E ela vai fazer ali a raspagem, tá vendo? Então ela já abre a placa de Petri, ela já coloca ali embaixo, ó, onde a unha vai ser coletada. E aí ela vai passando, tá vendo, ó? E sai mesmo, porque descama bastante mesmo, tá? Olha, tá vendo? Até aqui na unha ela tá tirando até bastante. E tá passando agora por debaixo da unha. Então, às vezes, descama tanto que só 1 ou 2 vezes já sai bastante. A não ser que não tenha muito, né? Aí você pode passar várias vezes para poder retirar. Aí colocou na placa de Petri, tá vendo? Agora ela vai pegar a fita crepe e vai tampar. Tem que fazer isso, viu, gente? Porque senão, imagina, essa placa caindo no chão, vai ser todo ali o material, né? Inserido no chão. Você vai perder essa amostra. E isso acontece. Então, por isso que é bom vedar com a fita crepe e identificar, tá, a amostra desse paciente, tá bom? Aí agora ela vai falar se você não tem a placa de Petri, você pode fazer na lâmina. Então, uma lâmina comum de microscopia. Da mesma maneira também você coloca a lâmina debaixo da unha que vai ser coletada, tá vendo? E faz da mesma maneira o raspado. Então raspa lá a unha na parte de cima onde tem a lesão, tá descamando, coloca ali em cima. E debaixo da unha. Sempre debaixo da unha, pessoal, nunca esqueçam disso. Colocou, agora ela vai pegar a lâmina limpa, tá vendo o outro? E vai colocar por cima. E aí ela vai vedar agora, para ele poder não escapar, tá bom? Aí vai pegar a fita e também vai vedar essas 2 lâminas aí, tá bom? Aí veda bem, ó, tá vendo? Ambos os lados, que ela fez aqui, tá vendo? Ó, colocou a fita de um lado e de outro. Que aí isso garante que a amostra não vai cair. Identifica e tudo ok. Agora ela tá simulando se de repente a lesão é na pele. Tá, ela tá falando que ela tá simulando que a palma aqui da mão, aqui na parte de cima, né, da mão da paciente, tá com uma lesão, né? Aí ela falou, tá vendo? Se você tem que ver onde tá a lesão, pode colocar a lâmina e encostar nessa lesão, tá vendo? E colocar. Tá vendo que no caso aqui, ó, da mão dela, a placa de Petri já não daria certo, né? Porque a placa de Petri tem esse vãozinho, né, que ele é mais alto e talvez vai ter dificuldade para coletar. Então aqui nesse caso a lâmina é melhor, tá vendo? Que a lâmina ela encosta mais, porque ela fica mais rente, né, à mão da paciente. Da mesma maneira coloca uma lâmina em cima da outra e veda. Então por isso tem que ter percepção, você tem que ver onde está a lesão e dependendo do local que está, ter essa percepção, se é melhor coletar com a
a placa de Petri ou a lâmina, tá? Com a lâmina, tá bom? Ó, vedando e identificando. Identifique, coloca, ó, foi coletado da mão direita do paciente, onde teve a lesão presente, tem que escrever, certo? Então isso aqui vai estar disponível para vocês depois, para vocês, se vocês quiserem ver mais uma vez, tá bom? Bom, então tudo até aqui que foi para vocês é mais com relação a micoses superficiais, tá bom? Que é bem simples, né? Nada difícil, né? Então é identificar a lesão, né? Ter esse cuidado, né? E fazer esse raspado, né? Se for cabelo, pelo, né? Retirar, né? O fio de cabelo com a pinça, tá bom? E a unha sempre ter esse cuidado de raspar onde está lesada e também debaixo da unha. Aqui no vídeo ela não mostrou cortar a unha, tá, pessoal? Mas tem que cortar sim, a não ser que a pessoa realmente cortou a unha que tá rente e não tem mais como cortar, né? Aí realmente vai ser mais difícil, né? Mas se tiver unha, sim, o ideal é cortar e colocar junto, tá bom? E também, mais uma vez, tomar cuidado com as lesões, fazer devagar, esse raspado, tá bom? Que vai dar tudo certo. Bom, continuando a parte de esquema de coleta, agora a gente entra na parte mais de amostras subcutâneas, né? Um exemplo disso são as fístulas, que eu coloquei aqui para vocês. No caso, quando é fístula, né? Tá vendo quem tá mostrando aqui? Tem muito pus, né? Então, o ideal é drenar as fístulas com o auxílio de uma seringa, insulina. E em caso de lesão supurada da pele e tecido subcutâneo profundo, onde o pus pode ser localizado dentro do abscesso, tá? Então, antes de fazer uma coleta aqui numa amostra subcutânea, tá? Com raspado e tudo mais, o ideal é drenar a primeira fístula, porque esse pus, lembra que pus tem uma grande quantidade de células, somente neutrófilo, né? Que fagocitaram esse fungo, né? E aí, no caso, fagocitou e vai ter um monte de resto aí de neutrófilo que foi lisado durante o processo de fagocitose e resto de fungo. Então, não é ideal ter a amostra de pus, tá bom? Então, por isso tem que drenar essas fístulas primeiro, para depois fazer um raspado, tá? E da mesma maneira também faz um raspado, né? Aí no caso aqui ele não descama, então você vai tirar um pequeno pedaço, tá bom? Vai raspando só um pouquinho para você ver se tem quantidade de fungo ou não, tá? Então aqui também tem que ter uma atenção muito maior, né? Porque dói, né? O paciente reclama, pode sangrar, tá bom? Então tem que ter bastante habilidade para isso, tá ok? Aqui também na parte de subcutâneo, tá? Pode também coletar material para pesquisa também da Malacélia furfur, que causa a pitirise versicolor, que ele está mostrando aqui, tá vendo? E a escabiose sarna. Então, tá vendo aqui também, pode ter o caráter também de escamar. Então, você também tem que tirar, né, um pouco. Quem está mostrando aqui, né, ó. No caso desses tipos de doença, né, a pitirise versicolor e a escabiose, você coleta o material das lesões, né, hipocrômica, com o auxílio de uma fita adesiva, tá? E essa fita é colocada em uma lâmina seca, limpa e identificar. Então, aqui no caso, tá vendo? Vai ser mais difícil para você, às vezes, fazer o raspado, porque muitas das vezes elas não já chegam no processo que não descama mais, né? E aí, nesse caso, tem que utilizar o quê? Uma fita. Você vai pegar uma fita, vai colar, né? Aonde está a lesão. Então, vamos por aqui, ó, vai colar e vai puxar. Então, você coloca a fita nesse local que está aqui a lesão, certo? E aí essa fita é colocada em uma lâmina seca. Você pega e tira, porque aí os fungos vão ficar presos ali, né? Esse tipo de fungo vão ficar presos na fita, tá? E aí dessa fita é que faz aí a análise de pitirise versicolor, escabiose ou outro tipo de doença que tenha caráter hipercrômico, tá? Porque muitas vezes, às vezes, não tem feridas que não fazem mais descamação, porque ela já passou por esse processo, e aí fica mais difícil para raspar, tá bom? Tem até tipos de kitzinhos que já vem pronto para fazer esse tipo de procedimento, tá? De quando são situações mais subcutâneas, tá bom? Tem hospitais que fornecem isso, alguns tipos de laboratório, tá bom? Fatores potenciais de erro que pode ocorrer aqui durante a coleta: a ausência de instrumentação adequada, né? Você não tem uma lâmina, um bisturi ideal, né? Uma pinça que não seja muito boa, né? Então, a falta de instrumentação adequada pode afetar a coleta. A amostra deve ser bem condicionada para o transporte, pois escamas, fragmentos de unha, pelos e cabelos facilmente se perdem, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. E quando faz coleta de pouco material,
tá? Então, às vezes você vê lá que a lesão não tem quase descamação, mas você passa só uma vez, né? Então, lembre que se tiver pouco material, né, também vai ser complicado para você fazer a análise. Então, por isso tem que ter essa percepção. Você vê que está descamando bem rápido, né? Que tem muito, 1 a 3 lesões, 1 a 3 vezes, né? Até 3 vezes é o ideal. Você já tem uma amostra suficiente. Agora, se não tem muita descamação, você vai ter que passar várias vezes para conseguir uma amostra suficiente. Então, tem que ter essa percepção com relação à visualização da lesão, tá bom? Fatores que auxiliam no diagnóstico em micologia, né? Então, em relação ao indivíduo, quanto tempo que o paciente possui a lesão, tá? Isso é importante para saber, né? Tem que anotar. Se a pessoa trabalha ou reside em local onde ou teve acidente com gravetos ou plantas podem ocorrer, porque aqui no caso entra na situação dos indivíduos que são floristas, né? Indivíduos que trabalham no campo, na parte rural, que pode de fato aí ter contato, né? Com esse fungo, tá bom? Também se o paciente é imunodeprimido, tá? Se o paciente são daqueles fatores de risco, que eu já falei para vocês, que no caso aí, pacientes HIV positivo, pacientes que passam por radioterapia, quimioterapia, são pacientes imunodeprimidos, tá bom? Se está tomando algum medicamento, tá? Não passar nenhum medicamento ou lavar o local a ser coletado. O ideal é que o paciente suspenda o uso do medicamento antifúngico, tá? E não lavar o local a ser coletado. Esse é o ideal, porque você vai ter uma grande quantidade de amostra, tá bom? Se ele tomou medicamento e mesmo assim foi coletar, que às vezes o médico quer fazer um controle para ver se de repente o antifúngico está funcionando, alguma coisa assim, tudo bem. Você anota, sempre anota que o paciente está tomando o medicamento e anotar o nome do medicamento, porque se isso for para o laboratório e for uma não conformidade, já sabe que o problema é o medicamento. Aí ele vai ter que suspender por um período e voltar novamente para fazer a coleta, tá? E não utilizar esmalte nas unhas. Então, se o paciente vai coletar da unha, não utilizar esmalte. Tem que tirar o esmalte, tá? Porque isso também pode ser não conformidade da sua amostra, tá bom? Aqui mais com relação, né, à parte de cultura de micologia direta superficiais, né? Porque depois que foi coletada essa amostra, né, o que você vai se fazer com essa amostra quando ela chega no laboratório, né? Então, no caso das micologia, da parte de micologia direta superficiais, são as classificações microsuperficiais são essas que eu já falei para vocês, né? Uma delas é a dermatofitoses, também a dermatomicoses, candidoses, né? E as tricomitoses, certo? Geralmente essas dermatofitoses, né? São tipos de fungos que atacam bastante a pele, tá? E geralmente a pele é onde não tem muita pelos, tá? Regiões que não crescem muito pelos. Então, geralmente na mão, né? Não tem muito pelo. Ou aqui na parte mais superior do pé, na parte de cima do pé, que não tem muito pelo. Geralmente as dermatofitoses crescem isso, nas costas, né? Elas gostam de lugares onde tem a pele lisa e que não tem pelos, tá bom? Aqui mostrando aqui um exemplo de dermatofitoses, tá vendo? Então, geralmente elas gostam de crescer ali em regiões onde tem a pele lisa, sem pelo. Um deles, que tem vários tipos de agentes que desenvolvem a dermatofitoses. Tem aqui geralmente a tinha do pé, que eu acho que vocês já ouviram falar, que é a chamada pé de atleta, que causa frieira, né? É um tipo de dermatofitose, tá bom? Tem outros também, a rubrum, né? Outros tipos também de agentes etiológicos que pode desenvolver, mas o mais clássico aqui é a famosa frieira, tá? Também tem as dermatomicoses. As dermatomicoses são aquelas que desenvolvem a pitirise versicolor, que eu já falei anteriormente, né? Que pode desenvolver manchas escamosas, hipo ou hiperpigmentadas, né? E pode atingir tanto os pés do indivíduo, pode atingir tórax, braços, até região cervical, tá? A malacélia furfur também, né? É outro tipo também de dermatomicoses, tá bom? A tinha negra também é outro tipo também que desenvolve manchas escuras na palma da mão, na planta do pé também é outro tipo, tá bom? Já as candidoses geralmente são lesões que podem aí apresentar um pouco de vermelhidão, em alguns momentos também pode apresentar mais esbranquiçada,
Pode apresentar tanto em mucosas ou na pele. Pode se estender sempre ao leito periungeal ou ao leito ungeal, ou seja, somente na parte de unhas, elas podem desenvolver bem debaixo da unha também, tá bom? E um tipo de candidoses, né, que acontece muito, são as famosas cândidas, somente a Candida albicans é um tipo de fungo que desenvolve aí na classificação dos candidoses. As tricomicoses, geralmente são tipos de doenças comuns, são a piedra negra, que ela forma esses nódulos, parece uns nódulozinhos assim, ó, firmes e escuros. Tem uns que são mais escurinhos, outros são mais clarinhos. Geralmente perto aí dos pelos do couro cabeludo e também até nas regiões assim de perna, braço, né, onde tem pelo, né. Tem a pedra negra e tem a pedra branca, tá? Então a pedra negra ela tem mais a parte mais escura, então geralmente o nódulo é um pouquinho mais escuro. E a pedra negra, a pedra branca, ela é um pouquinho mais esbranquiçada. Mas a pedra branca, geralmente o nódulo dele é um pouquinho mais esmolecido, ele é mais mole e mais pálido. Então ele também pode acometer, você pode encontrar isso tanto em pelo de barba e também de couro cabeludo, tá bom? Aqui só mostrando com relação aos tipos de cultura de subcutâneos. Deixa eu passar aqui. Bom, pessoal, eu retornei aqui porque um dos meus slides foi para lá no final, então eu coloquei ele aqui, tá bom? Então, na parte aqui que eu falei para vocês, da superficial, né? Então, esses são vários tipos aí de micologia direta de parte superficial, essas classificações. E depois que é feito o raspado, né? Essa amostra vai para o laboratório, né? Então, colocando aqui quais os tipos de cultura, né? O que é utilizado para cultivar esses tipos aqui de raspado, né? Então, depois que vem, né, o material vem para o laboratório através de uma raspagem, então ela vai vir, mais uma vez, uma lâmina ou numa placa de Petri, né? E aí, quando ela chega no laboratório, você tem que fazer uma clarificação, tá? Do material com hidróxido de potássio, porque geralmente essa amostra, principalmente quando vem unha, né? Ela vem com a coloração, a cor da unha, né, tal, até o próprio raspado também, né? A descamação geralmente tem uma cor mais amarelada, né? Às vezes também pode vir com uma cor com um tom mais diferente, dependendo da lesão do paciente. Então, é necessário você fazer uma clarificação. Você clarifica essa amostra com hidróxido de potássio. Depois disso, né, que você utiliza hidróxido de potássio, tem que fazer uma coloração dessa amostra com azul de tactofenol, né? E com esse azul de tactofenol, quem está mostrando aqui no desenho, deixa eu aumentar aqui o tamanho. Com azul de tactofenol, você consegue observar na amostra as hifas e as leveduras, né? Quem está mostrando aqui, tá vendo? Fica uma coloração azul, então você consegue visualizar tanto as leveduras quanto as hifas através desse azul de tactofenol, tá bom? E além disso, e é bom visualizar isso para saber até se realmente foi uma amostra suficiente, porque se você faz uma lâmina, né, cora com azul de tactofenol e ver que quase não tem levedura, quase não tem hifa, então significa que realmente não foi uma boa coleta, alguma coisa aconteceu, ou não foi feita uma boa raspagem, ou deixou o material cair no chão, não vedou bem, né? E aí tem que pedir uma nova coleta. Agora, se faz a observação microscópica e vê que tem bastante hifa, tem levedura, então é sinal de que realmente foi aí uma boa quantidade de amostra suficiente para você agora fazer a outra parte do processo, que é cultivar esse material do paciente em Agar Saborô. Acho que eu até comentei já desse Agar Saborô para vocês em outras aulas, né? Então, você vai cultivar isso num tipo de Agar Saborô que é específico para fungo e dependendo da morfologia que desenvolve nesse Agar Saborô é o tipo aí do fungo, né? Então, cada tipo desse fungo aqui, né, dermatofitoses, dermatomicoses, candidoses, tricomoses, dentro desses tipos de classificação, né? Tem vários tipos de fungo dentro desse grupo, né? E cada um deles desenvolve uma morfologia diferente. Eu acredito que vocês devem ter tido isso já
e microclínica, né? Porque ela é um pouco mais a disciplina mais avançada, né, para falar sobre isso. Então, dependendo do fungo, né, que está dentro desses grupos aqui, ele vai ter uma morfologia aí diferente que desenvolve dentro do Agar saborô. E é a partir dessa morfologia que você visualizou, né, que formou nesse processo, tá? Já é o suficiente para você laudar, né, e mostrar aí no laudo que tipo de fungo que o paciente tem naquela lesão, tá bom? Então aqui também depende de prática, geralmente os laboratórios de micologia eles têm, né, um laudo, né, tem até uma pasta com as fotos, né, dos fungos, que fica mais fácil para você identificar e falar qual que é o tipo da espécie aí do fungo, tá? Então, geralmente essa amostra é cultivada no agar, fica ali na estufa, né, por 37 graus, tá bom? Para que ele consiga crescer e só esperar o tempo de crescimento. Então, o fungo cresce muito rápido, né? Às vezes até muito mais rápido que bactéria. Então, às vezes uns 2, 3 dias ali você já tem a presença já dessa colôniazinha aí de fungo, tá bom? Aí vai depender realmente do protocolo do laboratório de vocês, cada um tem que vão trabalhar, se vocês tiverem interesse nisso, com relação ao procedimento aí de analisar, tá? Porque às vezes já uma colôniazinha pequenininha você já consegue, pelas cores, né, que ela forma, tudo mais, estrutura, você já consegue visualizar qual que é aí o tipo de espécie de fungo, tá bom? Bom, já na cultura de subcutâneos, né, que tem essas doenças que eu falei para vocês, que pode ter a esporotricose, né, a cromoblastomicose e a lobomicose. A esporotricose, geralmente, é aquele tipo de doença que eu falei para vocês que desenvolve no gato, né, e pode passar para nós. E geralmente esse paciente desenvolve lesões ulcerosas, tá? Quem está mostrando aqui no desenho, tá vendo? Forma lesões ulcerosas no local da pele aqui do paciente. Pode desenvolver também nódulos, pode desenvolver até abscessos também ao longo dos gânglios linfáticos, tá? Por isso que a gente fala que é subcutâneo, né? Porque ele já atravessou uma outra camada, né? Ele não é mais superficial, tá certo? E às vezes tem indivíduos que até desenvolvem na esporotricose também uma ulceração profunda, tá bom? Já na cromablastomicose, né? Esses nomes difíceis, geralmente nesse tipo de doença desenvolve também, né? Parece uma ulceração, tá vendo? Fica mais avermelhado, né? Uma lesão muito superior, né? Com relação à esporotricose, tá? E pode até formar nódulos cutâneos verrucosos, né? Que ficam aqui, ó, tá vendo esses tipos de nódulos aqui, tá bom? E geralmente, né, esses tipos de lesões elas podem ser unilaterais, pode afetar apenas os membros inferiores, geralmente é mais inferior do que o superior, que pode acometer esse tipo de doenças, tá bom? Geralmente o tipo de fungo que desenvolve a cromablastomicose é o tipo de fungo, a pedrossoi, né, que é a mais comum aí que desenvolve, tá bom? Já a lobomicose é também conhecida aí a lobomicose como doença de Jorge Lobo, né? Que se vocês depois colocarem no Google, vocês vão ver. Doença de Jorge Lobo é um tipo de lobomicose, uma agente etiológica aí também por fungo, né? Que é do agente etiológico lobói, tá? E esse indivíduo desenvolve essas lesões aqui, né? Isoladas, elas podem disseminar pela pele e nos tecidos subcutâneos, tá bom? Com relação ao diagnóstico, depois que fez a coleta dessa amostra, né? A esporotricose, geralmente você vai utilizar, né, um esfregaço, né? O esfregaço vai fazer um esfregaço dessa amostra do paciente, vai corar com guinça e também cultiva em Agar saborô, que também, dependendo da morfologia que desenvolve, também pode ser esporotricose, tá? Já a cromoblastomicose, também se faz um esfregaço com a solução, né? Corado, né, com guinça ou cultivo em Agar saborô. A lobomicose, geralmente você faz um esfregaço da solução corado com hematoxilina usina ou gomore, tá? Quem está mostrando aqui, visualizando isso em microscópio, tá? Então, geralmente, esse tipo aí que nem, por exemplo, a cromablastomicose, né? Geralmente, na parte do diagnóstico, quando você visualiza isso em lâmina, né? Geralmente as células elas são mais globosas, elas ficam mais agrupadas e ficam com uma cor mais amarronzada, né? Então isso é bem característico desse aí tipo de fungo, tá?
tá bom? Já a lobomicose, né? Quando você visualiza isso no microscópio, geralmente você visualiza essas celulinhas aqui. Cadê minha... Isso aqui. Geralmente as celulinhas de lobomicose aqui, os funguinhos, né? Eles são mais arredondados. Então vocês percebem que até essa parte arredondada tem um contorno duplo, né? Parece que tem uma dupla membrana, que parece que ela fica, tá vendo? Mais densa aqui, tá? Geralmente elas também podem ficar em cadeias de 3 a 6 células juntinhas, tá bom? A lobomicose, tá bom? E a esporotricose, ela também é um pouquinho diferente com relação à visualização no microscópio, porque geralmente você vê as células em forma de charuto. Não sei se vocês conseguem visualizar, tá vendo? Lembra um charutinho, tá? Aqui, esse aqui já é um grandão, né? Ó. Lembra em forma de charuto a esporotricose. Então, por isso que o ideal aqui, tá? Nesse aqui é fazer a própria lâmina já é o suficiente para o diagnóstico, porque cada fungo, né, tem a sua morfologia aí específica, tá bom? Então, por exemplo, no caso da lobomicose, né, nem precisa fazer água saborô, tá? A lobomicose é só fazer a solução curada com HE ou Algomore. Tá? A Algomore ela fica meio azulada assim, tá vendo? Então, só que essa morfologia ela é muito específica para lobomicose. E esses dois tipos aqui, geralmente o pessoal, além de corar, né, também faz o cultivo. Porque às vezes podem ter dificuldade com relação à morfologia, né, ter dúvidas. Então, o ideal, além de fazer a coloração, né, é também fazer o cultivo em água saborô. Porque sempre tudo isso, a gente segue as normas da Anvisa, as boas práticas laboratoriais, tá? Justamente para dar um diagnóstico correto para o paciente, tá bom? Bom, pessoal, por hoje é isso, tá? Se tiver alguma dúvida, fico aberto para vocês aí, tá? Para responder as questões lá no fórum, tá bom? Um abraço.